Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 20. E deixa aberto por um momentinho. Queria agradecer mesmo a você que está aqui essa manhã e dizer que hoje está sendo um desafio muito grande trazer essa palavra, porque essa palavra durante já alguns meses ela vem tratando comigo e remexendo a minha vida. E hoje estamos finalizando, não é isso, pastora? O mês da família. E eu estou substituindo nada mais, nada menos do que a Carla, que estaria ministrando a palavra, né? Junto com o Aviva, sendo que o Aviva foi transferido para a semana que vem. Então, a pastora Daías lembrou de que eu disse que eu tenho uma palavrinha aí. Ele falou, então você vai pregar para as famílias. Eu falei, caramba. Desliguei o telefone, tentei falar com o pastor Silfar. Falei, cara, eu posso? Mas não consegui falar contigo. Eu falei, pastor Daías, eu vou. Pode confirmar que eu vou. Nos dias de hoje, e eu estaria sendo redundante em certamente falar tudo que eu vou falar aqui hoje, porque acabamos de participar da escola de paternidade aqui essa manhã, e muito do que foi falado aqui, nós vamos encontrar novamente nessa palavra, de 2 Reis, do capítulo 20, na história de Ezequias. Quantos já ouviram a história de Ezequias? Do maravilhoso rei Ezequias. Ezequias era um rei surpreendente. Ezequias, na sua época, a palavra do Senhor diz em Crônicas que nunca houve um rei como ele, nem antes e nem após Ezequias, no reinado de Judá. E Ezequias repetiu tudo aquilo que o seu predecessor, que era Davi, no reinado em Judá. Então Ezequias era um homem íntegro, um homem de Deus, um homem respeitado, um homem de uma evolução tremenda naquela época. Foi um rei que administrativamente cuidou dos interesses de Judá e transformou Judá numa cidade forte, numa cidade respeitada, uma cidade pequena, porém muito respeitada. Então acompanhe comigo aí, a partir do versículo 1, no capítulo 20 de 2 Reis, que diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ela se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Perceba que Ezequias, além de um homem altamente qualificado, como um administrador e como rei, Ezequias também era um homem de Deus e tinha intimidade com Deus. Estudando alguns relatos de Ezequias, no capítulo 18, quando ele assume o reinado de Judá, o texto explica que Ezequias fez tudo aquilo que agradou o Senhor. Ezequias derrubou todos os altares que o seu pai Acás havia levantado. Ezequias aniquilou praticamente toda a idolatria que existia em Israel naquela época. O reino de Judá era um exemplo para o reino de Israel. A administração de Ezequias era um exemplo para os outros reinos. Ezequias era tão íntegro, era tão bom naquilo que fazia, que toda Judá pensava da mesma forma. Toda Judá comungava do mesmo sentimento e pensamento de Ezequias. Não existia idolatria
naquela época, porque o rei Ezequias era um bom exemplo. Além disso, ele era abusado, não? Ele ora ao Senhor e diz ao Senhor: Deus, eu tenho te servido com integridade, eu tenho te servido com amor, o meu reinado é o melhor dessa época. Cura-me. Então o Senhor, antes que Isaías saia, depois daquela notícia ruim, saia do pátio, do palácio, o Senhor fala com Isaías e fala: volta lá, porque esse cara é bom, ele me convenceu e eu vou curá-lo. Então Isaías volta e diz a ele: olha, o Senhor disse que vai te curar. Chamou os servos e colocaram os empastos na úlcera que ele havia tido, e ele foi curado instantaneamente. Ezequias era tão impressionante, e eu fiquei pensando na história de Ezequias, na maneira como ele lidava com essas coisas do reino, e eu fui descobrir que Ezequias era admirado por todos, por outros reinos, por outros povos da terra. E povos vinham visitar Ezequias para conhecer o modelo da sua administração. Isso me fez pensar em muitas coisas. Me fez pensar na vida de empresários que têm a sua empresa e administram de maneira tão bela, tão boa, com uma destreza tão tremenda, que chama a atenção de outras pessoas, chama a atenção de outras empresas para virem até você, para aprenderem de você, né? Como advogados que, como eu acabei de olhar para a pastora Denise, e é fato de que qualquer pessoa que me pergunte sobre causa trabalhista ou defesa do consumidor, eu vou indicar a pastora Denise, que é uma excelente advogada. Pessoas vêm até algumas pessoas porque admiram o trabalho que ela faz, admiram a maneira como ela lida com aquilo que o Senhor entregou nas mãos dela. Talvez você esteja aqui nesta manhã e tenha um ministério, tenha a sua empresa, tenha o seu emprego, a sua formação, você se dedicou tanto para se formar, que pessoas te admiram por isso. Tem um rapaz aqui no meio de nós que eu digo que ele vai ser juiz, porque eu admiro a maneira como ele lida com isso. Ezequias era admirado, era idolatrado pelo seu povo, pela maneira como era um rei bondoso, um rei justo, um rei que administrava os recursos de Judá em prol da cidade de Judá. Ezequias então chega para o Senhor e fala: eu quero ser curado, porque eu te sirvo com integridade, eu te sirvo com temor. Então o Senhor olha para a oração de Ezequias e fala: eu vou te curar. Mas o Senhor disse que liberaria um sinal e confirmasse a Ezequias que em 3 dias subiria ao templo do Senhor para glorificar o Senhor. Então Isaías disse: olha, cara, o sinal é o seguinte: você quer que a sombra ela avance 10 degraus aqui na escadaria, ou que ela retorne 10 degraus na escadaria? Ezequias tinha um conhecimento tão vasto de Deus e sabia que Deus poderia fazer isso, que ele diz: olha, é muito fácil que a sombra avance, eu quero que ela retroceda. E o Senhor faz isso. A sombra na escadaria retrocede 10 graus. Isso comprova mais uma vez que aquilo que Ezequias fazia era bom. A maneira como Ezequias conhecia o Deus de Israel era boa. E isso levou o reinado de Ezequias a ser um dos melhores reinos daquela época. No capítulo 18 de 2 Reis diz que Ezequias enfrenta a maior crise daquela época no seu reinado, onde o rei Senaqueribe envia mensageiros a Judá para dizer que ia destruir a cidade. Ezequias então vai até Isaías, que era o seu amigo daquela época, e os dois sobem ao templo do Senhor. Ezequias faz uma oração e diz: Senhor, esse homem está se levantando contra o teu povo e não contra o meu povo. Esse reino é teu e não pertence a mim, eu só administro isso. Senhor, isso é um problema seu. E ele faz uma oração sincera ao Senhor, mas uma oração de tamanha intimidade, que naquela mesma noite, o Senhor envia um anjo só, e destrói e mata mais de 185 mil soldados de Senaqueribe. Senaqueribe então retorna e sai fora do jogo, comprovado mais uma vez que a vida de Ezequias era uma vida de exemplo. A maneira como Ezequias lidava com as coisas do Senhor eram impressionantes. Eu estava estudando um texto há poucos dias sobre isso. Naquela época, as causas das pessoas eram julgadas, e Ezequias, quando percebia que uma causa não era tão bem julgada, pastor, ele enviava a provisão para uma família que porventura estivesse necessitada, e não deixava de forma alguma que o seu povo, o seu reino, perecesse ou tivesse qualquer tipo de falta. Ezequias era muito admirado. Assim como um pastor, assim como um presidente de uma empresa, que exerce muito bem aquilo que ele faz,
vai chamar a atenção das pessoas, e essas pessoas vão segui-lo, vão admirá-lo, vão querer estar perto dessa pessoa. Ezequias era um homem como esse. Mas como na vida de todo mundo, existem também os dias maus. Eu quero que você abra comigo aí, 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. E eu vou precisar correr, porque essa palavra é muito extensa. Eu perguntei ao pastor, quem prega de noite? Porque se não desse agora, eu ia pregar o restante à noite. Porque ela é extensa, eu vou precisar correr. Nós temos visto nos dias de hoje essas catástrofes que estão acontecendo por todo o mundo. E estamos lidando aqui há 4 fins de semana sobre aquilo que eu entendo que é o maior fator responsável pelo desequilíbrio da humanidade. Talvez, pastor Silfarni, essa classe de fato marque a nossa comunidade. Porque o mundo está no desequilíbrio total. Governos, e assim como nós temos reclamado dia após dia do desequilíbrio, da corrupção, do roubo, pessoas enriquecendo, políticos enriquecendo, e o povo está em falta, a saúde está do jeito que está, a educação pior cada vez. E nós responsabilizando o governo. Mas temos ouvido aqui, domingo após domingo, nesses 4 domingos da escola de paternidade, que muito provavelmente o nosso país está vivendo essa crise terrível pela falta do papel da paternidade. Ezequias era um exímio rei. Era admirado por todos. Ezequias tinha a sua conta em alta com todos aqueles que relacionavam. Mas Ezequias tinha um filho chamado Manassés. E vamos entender um pouquinho da história de Manassés. Versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 5 anos em Jerusalém. Quantos anos tinha Manassés? 12 anos de idade. Ele começou a reinar, né? O nome de sua mãe era Efisibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Zera, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Olha o disparate na história de um pai para um filho. Eu acabei de dizer aqui que Ezequias foi um exímio rei que assumiu o reinado de Judá, destruiu os altares de adoração, converteu todo o povo novamente ao Senhor. Ezequias tinha os piores exemplos possíveis. Se você voltar lá em 2 Reis, no capítulo 16, você vai conhecer a história de Acais, que era o pai de Ezequias. Acais levantou ídolos, levantou altares de ídolos. Acais proliferou a idolatria em Israel. Acais também queimou um filho. Ezequias conviveu, pastor Denise, todo esse tempo, desde sua infância até a morte de seu pai, convivendo com um rei perverso, severo, que foi capaz de matar um filho, sacrificar um filho a ídolos. Mesmo assim, com tudo isso, Ezequias teve uma vida brilhante durante a sua administração. Mas eu entendi que, ainda que você tenha sucesso em tudo aquilo que você faz, eu vou dizer para você, pai, ainda que você tenha sucesso em seu ministério, na sua empresa, na sua profissão, ainda assim que você seja brilhante em tudo que você faça, se você errar como pai, você vai estar cortando, você vai estar impedindo que as gerações futuras te conheçam, principalmente os seus filhos. Ezequias foi um rei impressionante, mas eu descobri que Ezequias foi um péssimo pai. Se você voltar lá no capítulo 20, o Senhor
ainda falando com Ezequias através de Isaías, diz: olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas lá no início do capítulo 20, o que disse o texto? Que o Senhor veio a Ezequias através de Isaías e disse: você vai morrer, ponha ordem em sua casa. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: ponha ordem em sua casa. Ezequias recebe então aquela recompensa por um reinado frutífero, por uma vida libada, por uma vida íntegra, e entende que o Senhor deu mais 15 anos para que ele ordenasse a sua casa, para que ele colocasse ordem na sua casa. Na cabeça de um rei que já é excelente em tudo que faz, na cabeça de um rei que sabe tudo o que está fazendo, para ele era muito simples entender: tá bom, o Senhor me deu mais 15 anos, eu vou percorrer então Judá, eu vou ver onde estão as brechas dos muros, eu vou pintar os muros, eu vou comprar carros novos, eu vou comprar cavalos novos, eu vou trocar a couraça da armadura dos meus soldados, eu vou administrar esse lugar de maneira tão excelente que o Senhor vai se agradar mais ainda de mim. Ele me deu mais 15 anos de vida porque eu sou o cara. Durante esses 15 anos, Ezequias deve ter feito, eu posso conjecturar, o texto não diz, deve ter deixado Judá mais brilhante ainda do que já era. Mas durante esses 15 anos de bônus de vida, quantos anos tinha Manassés quando começou a reinar? É exatamente o prazo que Manassés nasce. Nos 15 anos de bônus da vida de Ezequias, ele ignora a presença de um filho, continua sendo um belo rei, mas desiste de ser pai. Mesmo levantando o altar ao Senhor, convertendo Israel ao Senhor, ele permite que o seu filho veja tudo isso e não tenha a presença de um pai. Por isso eu digo que você pode ser um belo empresário, você pode ser um bom pastor, um bom advogado, você pode ser tudo o que você quiser, mas não erre na sua função de ser pai e na função de ser mãe. O nosso país, o mundo está essa confusão que está, porque esse critério de paternidade está sendo zombado nos dias de hoje. É praticamente dizer que qualquer um pode ser pai. Hoje, se uma mulher se casar com uma mulher, ela pode ser pai. 2 homens se casarem, eles são pais. Ezequias foi responsável pela destruição do seu próprio legado. Ezequias foi responsável pela destruição dos seus próprios filhos. Vamos dar uma olhada. Isso, mais adiante aqui no capítulo 21, a partir do versículo 1, diz a história de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 5 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras, que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado de Azera. Como fizera Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns. Fez e consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs um templo no qual o Senhor tinha dito: Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Eu fico imaginando, durante esses 12 anos da vida de Manassés, aquilo que nós estamos cansados de ouvir aqui, culto após culto, tantos ensinos excelentes a respeito da paternidade e da ideia de como nós devemos administrar nossa família, como um pai deve ser, como ouvimos agora aqui pela manhã. Eu imagino Manassés voltando da escola, louco para apresentar para o pai aquele dever de casa que ele fez de maneira tão brilhante. E quando ele chega no palácio, pergunta à sua mãe: mãe, cadê o papai? Seu pai não está, ele está resolvendo os problemas do reino. Seu pai está ausente agora porque ele está resolvendo as batalhas que Judá está enfrentando. E mais um dia, Manassés necessita da presença do pai para apresentar uma dificuldade, para receber um conselho, e seu pai não está presente. Nos meus 7 anos de idade,
eu tive algumas experiências com meu pai muito tristes, muito ruins. Aos 7 anos, um belo dia eu saí de casa e, como era costume, eu ficava sempre livre na vila onde morávamos. Era uma vila muito confortável, muito segura. Mas eu, como arteiro como era, conseguia sair da vila, ir para a rua, ir para a casa dos amigos. E meu pai foi um alcoólatra. Então eu dividi a minha infância com o botequim. Porque meu pai chegava do trabalho e ia para o botequim. Antes de ir para o trabalho, meu pai passava pelo botequim. Se tinha um fim de semana, meu pai estava no botequim. Então, qualquer coisa que eu precisasse fazer, eu precisava ir até o botequim. Um belo dia, como sempre fazia, eu sabia que meu pai havia chegado do trabalho, eu saí de casa de fininho e fui atrás do meu pai. A minha esperança era de conversar com ele, porque no dia seguinte eu tinha um treino de futebol, eu sempre amei futebol. E quando eu chego no botequim, eu vejo meu pai abraçado a uma mulher, traindo a minha mãe. Isso a 200 metros da nossa casa. Minha mãe não era uma mulher muito dada a estar na rua, sempre em casa, cuidando dos filhos. Quando eu chego e vejo aquela cena, aquilo me aterrorizou, aquilo me destruiu. Eu via meu pai como o meu herói. Então, a necessidade de ver meu pai sempre em casa, cuidando da gente, cuidando da minha mãe, era muito grande. E ver aquela cena para mim cortou meu coração, acabou comigo. Como o pastor Silfarne disse aqui há pouco pela manhã, uma cena como essa destrói a cabeça de uma criança por muitos anos. E meu pai me viu. Quando ele me vê do outro lado da rua, ele me chama, eu vou até ele, e os amigos em volta da mesa, junto com a mulher que ele estava com ele, um amigo pergunta para ele assim: Pacheco, seu filho, cara. Não, esse aqui é meu parceiro. Fica tranquilo, esse aqui é meu parceiro. E eu olhei para aquilo e não consegui dizer mais nada. Passou um tempinho, eu consegui me desvencilhar, sair dali e fui para casa. Fui contar para minha mãe. Meu pai não esperava essa atitude, porque ele achava que eu seria com ele ali naquela situação e ficaria calado e nada aconteceria. Minha mãe saiu de casa do jeito que ela estava, foi até o botequim, e eu vi minha mãe bater no meu pai, tirar meu pai do botequim e levar ela para dentro de casa. Minha mãe superou aquilo e continuou com meu pai, e a família seguiu. Mas aquela marca nunca foi apagada da minha memória. Passado mais alguns anos, eu fui crescendo, sempre vidrado no futebol e vidrado no meu pai, porque meu pai era um ótimo jogador de futebol, teve uma história na juventude dele muito admirável no futebol. Então queria ser jogador também. Toda vez que tinha um jogo de futebol, eu chamava meu pai, e meu pai dizia: eu não tenho tempo, eu não vou ao treino, eu não vou ao jogo. E outra coisa, você nunca vai jogar como eu, então desiste disso. Você nunca vai jogar bola. E eu ouvi a família dizer, os irmãos do meu pai, os meus irmãos que são mais velhos: nossa, cara, papai jogava muita bola. Papai era bom zagueiro, arrebentava no futebol. Eu ficava remoendo, tentando buscar na família informações sobre meu pai para saber como era ser um jogador. Enfim, meu pai faleceu tem 10 anos, no mês de abril de 2005. Meu pai faleceu e eu não consegui resolver essa pendência que eu tinha com ele. Eu não consegui sanar, até porque meu pai não se preocupou com isso, porque o álcool tomou tanto a vida do meu pai, que ele não tinha mais condições de administrar essas coisas. Eu pensei em Manassés. Eu pensei a maneira como Manassés cresceu durante aqueles 12 anos, tendo a ausência do pai dele por uma causa justa. O pai era um bom rei, um rei responsável. Mas Manassés cresceu dentro de um lar, dentro de um palácio, com todo o conforto, com toda a luxúria, sem a presença do seu pai. Manassés, então, aos 12 anos de idade, assume o reino de Israel, o reino de Judá. E quem Manassés foi imitar? Seu pai? Não. Seu pai provou para ele que a presença dele em Judá, como rei, como um bom líder, como um rei temido, vencedor de guerras, não era um bom resultado. Porque essa postura de Ezequias afastou Ezequias do próprio filho. Manassés então imita a história do próprio avô. Mais à frente, no capítulo 21, já citei esse texto, Manassés foi capaz de oferecer o próprio filho em sacrifício.
E fiquei pensando nisso. Ezequias não foi capaz de sacrificar o seu filho no fogo, mas sacrificou a intimidade com seu filho e a paternidade com seu filho por causa do reino, por causa dos compromissos, por causa da escola, por causa da faculdade, por causa da sua empresa. Ezequias abriu mão da paternidade por causa das responsabilidades. E essa palavra mexeu muito mais comigo porque hoje eu sou pai. E mais ou menos assim que o Benjamin era recém-nascido, no primeiro mês, essa palavra voltou no meu coração e eu comecei a perceber as outras nuances dessa relação entre pai e filho. As oportunidades que você tem de imprimir na vida do seu filho o seu caráter, para que o seu filho repita lá na frente aquilo que ele aprendeu de você. E muitas das madrugadas, com Benjamin no colo, pensando nessa mensagem, pensando na história com meu pai, eu falei: Senhor, se eu tenho uma oração para fazer nessa noite, nessa madrugada aqui, é que o Senhor me ajude a não repetir a história que meu pai me ensinou. Pensando nisso, e refletindo acerca do que nós temos aprendido aqui na escola de paternidade, eu percebo que a missão de ser pai, ela é muito mais forte, ela é muito mais digna, ela é muito mais emblemática. E não tirando o valor de você que se formou, que é um médico, que é um advogado, que é um professor, mas ela é muito mais importante na vida da sua família do que o seu título, do que o seu cargo. Portanto, não desista de ser pai. Não desista de ser mãe. Manassés, até os seus 12 anos, tinha a ausência do seu pai, mas tinha a presença da sua mãe. Não desvalorizando a vida de Efisibá, não desvalorizando a maneira como aquela mãe cuidou de Manassés. Nós não sabemos como foi, mas a falta da presença do pai impediu com que aquele rapaz fosse um homem. Dá uma olhada comigo no capítulo 32 de 2 Crônicas. Versículos 24 e 25. Perdão, 2 Crônicas 32, versículos 24 e 25. Todos acharam? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconheceu seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reino de Ezequias. A postura de Ezequias de se arrepender, de se humilhar e orar ao Senhor, impediu que a mão do Senhor pesasse sobre o reinado de Ezequias, no tempo de Ezequias. Mas se você for entender um pouco mais à frente, a intenção de Ezequias, a maneira como Ezequias tratou isso com Deus, não impediu que no tempo de Manassés, a falta de um pai representasse para Manassés tudo o que ele fez. A vida de Manassés se traduziu numa vida horrenda. Em Jeremias relata que toda a responsabilidade pela destruição de Judá e de Israel se deu a Manassés. Manassés é responsabilizado em Coríntios, se não me engano. Paulo diz que por causa de Manassés e dos seus atos, Jerusalém se afastou do Senhor. A maneira como eu lido com a minha família, com o meu filho, não pode ser a mesma que eu lido na minha empresa e no meu trabalho. Ser pai não tem nada a ver com ser empresário.
com ser médico, professor. Preparar o futuro de uma geração a entender que o meu filho precisa aprender de mim como pai. Preparar o futuro de um novo Brasil é fazer o meu filho entender que os princípios que eu acredito são bons e ele precisa imitá-los e levá-los para gerações futuras. Ezequias tinha uma visão inadequada a respeito da nova geração. Ezequias não entendeu, porque em seu pai ele não aprendeu isso também. Ele não tinha a intenção de permitir com que Judá falhasse, com que Judá perecesse por causa da má administração de seu filho. Aqui em 2 Reis, no capítulo 20, Ezequias recebe a visita de mensageiros para dentro do seu palácio. Ezequias então permite que em seu palácio entrassem os oficiais do reinado da Síria. Nesses 15 anos de bônus, Ezequias achava que a articulação e o bom relacionamento com as outras nações faria com que Judá se fortalecesse e fosse uma cidade mais forte. Ezequias então recebe esses homens que foram levar presentes para ele, porque souberam do sinal que o Senhor fez na vida dele e permitiu que ele vivesse mais. Ezequias permitiu que a influência do mundo entrasse no seu reinado e corrompesse os princípios do seu reino. Após esses homens irem embora, Isaías diz para ele: o que você fez? O que esses homens queriam? O que você disse para eles? Eu disse tudo para eles. Disse aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu mostrei tudo dentro do nosso palácio. Todas as nossas forças, todas as nossas armas, todas as nossas riquezas, eu apresentei para aqueles homens. Então Isaías diz para ele: o que você fez vai colocar em risco tudo aquilo que você plantou. Os seus filhos, isso foi uma palavra do Senhor, através de Isaías, os seus filhos servirão como escárnio. Os seus filhos serão eunucos no palácio dos reis inimigos. Os seus filhos serão castrados. E os seus filhos não poderão colocar à frente as gerações futuras. Por causa de uma boa intenção de Ezequias, em trazer os inimigos para dentro do seu palácio, para trazer as influências do mundo para dentro do seu palácio, influenciou o seu filho, porque pela sua ausência ele não foi ensinado, mas pela influência daquilo que chegou ao seu palácio, influenciou a vida de Ezequias. O que eu estou querendo dizer, querido e querida, é que aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho, no termos de ensino, alguém vai ensinar ele. O mundo vai se dar conta de ensinar. O WhatsApp vai ensinar ele. O Facebook vai ensinar. Aonde você tem falhado, na sua presença, outros professores virão e ensinarão. Agora, o que ensinarão o seu filho? O que ensinarão os nossos filhos? Ensinarão os nossos filhos aquilo que nos faltar, aquilo que não fomos capazes de fazer. Não desista de ser pai. Não desista de ser mãe. Não permita que essa catástrofe que está aí fora, esse mundo desequilibrado, doutrine o seu filho. Diga para o seu filho de que maneira ele deve viver. Esse não é o modelo. O modelo que os seus filhos devem seguir é o modelo que você acredita. É o modelo do reino de Deus, aquilo que você tem aprendido aqui dia após dia. Não desista de ser pai. A minha esperança de ser jogador de futebol, eu arrastei durante muito tempo, durante toda a minha juventude. Bati em clube após clube, fazia muitas peneiras, consegui chegar até o Flamengo. Fiquei lá 4 meses treinando, era a minha maior alegria. Chegar do treino e dizer para o meu pai: pai, eu estou no Flamengo. Mas eu não fui contratado pelo Flamengo. Eu jogava no Barra da Tijuca, o Barra da Tijuca faliu e o Flamengo arrendou. Então todos os atletas que estavam lá tinham que participar de uma peneira até que fossem efetivados e participassem do clube. Quando eu cheguei com essa notícia: pai, agora eu estou no Flamengo. Ele fala: você não está no Flamengo. Você não tem futebol para estar no Flamengo. Você é do Barra da Tijuca. E outra coisa, você não vai passar. Você nunca vai jogar bola como eu joguei. A partir daquele dia, durante aquela semana de treinos, eu comecei uma série de contusões. Até hoje, minha perna não aguenta. Eu chuto uma bola, a perna estoura. Né, Sandro? Aquilo que dizemos, aquilo que fazemos e imprimimos na vida dos nossos filhos, o resultado pode ser terrível.
Perceba o que você diz, perceba de que maneira você representa na vida do seu filho, perceba a maneira como você está dando atenção ao seu filho. Talvez existam coisas que você não conseguiu alcançar, mas isso não quer dizer que seu filho não possa. A frustração do meu pai foi por não ter sido profissional de futebol, por ter sido um excelente jogador, mas por não ter conseguido. Eu tive que descobrir isso nas sessões de terapia, de que meu pai, o que ele queria era ser um jogador, e não admitia que eu poderia ser um jogador e não ele. Quantos anos você vai precisar esperar passar? 15 anos? 20 anos? Para resolver isso com seu filho? Para resolver isso com a sua filha? Não espere. Se você tem alguma pendência a resolver com seu filho, se você identificou nessa manhã que existe algo, que existem coisas que precisam ser resolvidas entre você e seu filho, resolva. Porque você pode permitir ou esperar que o tempo cure. E como aprendemos aqui hoje de manhã, não é tão fácil assim. O tempo não cura. É você que precisa voltar naquela ferida e resolver. É você que precisa voltar lá atrás, pedir perdão se for preciso, mas amar o seu filho e não desistir de ser pai. Porque se você não for pai, alguém vai ser no seu lugar. Eu tenho aqui um outro relato de uma pessoa muito admirável. E eu quero encerrar. Vem comigo aqui em 1 Samuel, no capítulo 12. A partir do versículo 1. Samuel, todos nós sabemos que foi um excelente juiz, um homem de Deus, um homem que restaurou o altar do Senhor, um homem que trouxe de volta o diálogo entre o povo e Deus. Samuel era impressionante, um homem sensível a Deus, um juiz impressionante, absurdo, assim como Ezequias, um homem admirável. Um homem, um profeta, que dirigiu Israel, que levantou o homem segundo o coração de Deus, que tinha sensibilidade e o ouvido de ouvir a Deus, para levantar reis, para estabelecer governos. Mas eu descobri também que Samuel falhou como pai. Volto a falar, seu cargo, sua postura, o seu talento, a sua formação, não vai ser mais importante ou maior do que a sua função como pai. Olha o que o texto diz lá em 1 Samuel 12, versículo 1. Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. Os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do ungido de Deus. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam eles: tu não nos exploraste, nem nos oprimistes. Tu não tiraste uma coisa sequer das mãos de ninguém. Samuel era um ótimo exemplo. Samuel disse: se eu devo alguma coisa a alguém, diga para mim agora. Se eu defraudei alguém, se eu cobrei algum imposto errado, se eu passei a perna em alguém, se eu magoei, se eu machuquei alguém, digam para mim. E eles disseram: não, Samuel, você não. Você é excelente, você é um bom patrão. Samuel, você é um cara fera. Samuel, você foi um juiz formidável. Mas vamos comigo rapidinho lá no capítulo 8. Volta aqui um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 8. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes de Beceba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Agora escolhe um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel.
Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que me rejeitaram, foi a mim que me rejeitaram como rei. Samuel não entendeu que além de ser um bom juiz, que além de ser um bom líder, Samuel não podia ter falhado como pai. A omissão de Samuel rompeu a conexão entre aquele povo e Deus. Aquele povo passou a rejeitar ao Senhor, como o próprio Senhor disse, e não a Samuel. O que nós temos feito hoje, o que a igreja tem permitido nos dias de hoje, é romper essa conexão. É permitir que as pessoas vejam que a igreja não é mais responsável por esse diálogo entre Deus e o homem. Ezequias copiou esse modelo. Ezequias entendeu mal a paternidade. Ezequias afetou fatalmente a conexão com a próxima geração. Se você também sofreu as suas feridas na sua criação, não permita que elas doutrinem seus filhos. Não permita que essas feridas criem seus filhos e atravessem a sua geração para a geração deles. Porque certamente eles vão colher dores. Porque certamente eles vão viver as mesmas dores e não vão conseguir progredir no sonho que Deus implantou para esse povo. Deus tem um sonho para a sua família. Deus tem um sonho para mim e para você. E você que é pai, Deus tem um sonho maior para você. Que você seja pai. Não desista de ser pai. Não permita que o governo, a corrupção, esse mundo tenebroso diga que você não pode ser pai. Seja pai. Não abra mão disso. Amém.